bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Na receita de hoje eu vou estar ensinando para vocês a receita desta pochete, que ela é muito fácil de ser feita e muito rápida também. A gente só precisa ter 4 square e a gente já vai estar conseguindo confeccionar ela. Aqui eu coloquei uma alça pronta, mas em um próximo vídeo eu também ensino vocês a confeccionarem uma alça com linha para vocês colocarem na pochete de vocês. E aqui na parte de cima, ela é com fechinho, ó, fica assim por dentro. Espero que vocês gostem, então vamos lá. Lista de materiais que a gente vai precisar para confeccionar a nossa pochete. A linha que eu utilizei foi a linha AME da Têxtil Piratininga, em diversas cores. Cada novelo vem 250 metros e o tex dela é de 516. As agulhas indicadas para trabalhar são da 2,5 a número 3. Então, eu peguei vários restinhos de linha, da linha AME, para fazer, então, a minha pochete. E aqui vou mostrar algumas cores que eu utilizei, ó. Fiz um square dessa cor, o square que eu vou fazer a pochete com vocês nesses tons de rosa, e também a pochete que eu já tenho pronta aqui, que a cor predominante é o laranja. Para confeccionar os meus square, eu utilizei a agulha de crochê número 3 com a linha AME. Nós também vamos precisar de um fecho para colocar na nossa pochete. O meu aqui é de 30 centímetros e eu escolhi fazer na cor aqui, ó, mais próxima que tinha da última cor que eu utilizei no meu square. Se vocês fizerem uma pochete maior, talvez o fecho de vocês também vai precisar ser maior. Aqui o meu square tem um total de 6 carreiras. Nós também vamos precisar de tesoura, agulha de tapeçaria para fazer a emenda do nosso square. Nós também vamos precisar de linha, eu tenho uma linha aqui transparente para costurar o meu fecho e agulha de costura. Para fazer a finalização ali da pochete, eu também peguei essa cola Pega Mil para colar ali também o fecho para dar o acabamento. E também vamos precisar dessas argolas articuladas para colocar a nossa alça, que vocês também vão precisar de uma alça que ou vocês podem comprar ou vocês podem fazer em crochê. Vou mostrar aqui para vocês, ó, na minha pochete que já está pronta, que eu coloquei, ó, 2 dessas argolas articuladas, uma de cada lado, essa daqui eu tirei. Que aí, essa alça aqui que eu comprei, eu só vim aqui, ó, e coloquei. É aqui dos dois lados, pra ficar, então, a alça da minha pochete. Então, essa é a lista de materiais. Sobre a alça da pochete, vocês também podem fabricar a alça de vocês, fazendo ela toda de crochê, exatamente como tá aqui. Vocês façam um cordão ou algum estilo de alça que vocês gostam para botar na pochete de vocês. Com essas argolas articuladas aqui fica mais fácil, ou também vocês podem, ao invés de ter essa meia argola aqui, usar um mosquetão e aí vir aqui direto na pochete de vocês e prender a alça, tá bem? Agora, pra gente iniciar a nossa pochete, a gente vai precisar fazer 4 square. E este square aqui eu já ensinei no canal, vou deixar o link na descrição deste vídeo e um card aqui para vocês aprenderem como faz este square. E a pochete de vocês, vocês podem fazer o square do tamanho que vocês quiserem. Aqui o meu square tem um total de 6 carreiras. Quanto mais carreiras vocês fizerem, maior vai ficar a pochete de vocês, e também se vocês diminuírem a quantidade de carreiras, menor a pochete vai ficar. Mas eu indico que tenha no mínimo 6 carreiras para a pochete não ficar muito pequena. Apenas que vocês estejam trabalhando com uma linha que tenha o fio mais grosso, aí vocês podem diminuir as carreiras. Aqui está o tamanho do meu square, que ficou quase 12 centímetros, ficou um pouco menos, mas como vocês podem ver, ó, tá quase de 12 centímetros. E aí, depois lá no final, a gente faz mais umas carreiras ali para dar o acabamento da pochete, mas vai ser praticamente a altura
que fica o tamanho do square, é praticamente a altura que fica a nossa pochete. Somando ali mais uns centímetros de algumas carreiras que a gente vai fazer para colocar o fecho da nossa pochete. Então, agora a gente vai começar a união dos nossos square para formar a nossa pochete. Então, peguei 2 square e agora aqui na agulha de tapeçaria eu coloquei a linha da última cor que eu trabalhei para a gente começar a fazer aí a emenda do nosso square. E para fazer a costura do square, eu vou pegar ele pelo lado avesso. E aí aqui na pontinha onde está o leque, a gente tem 2 correntes que a gente trabalhou ali na ponta. Eu vou pegar aqui, ó, a última corrente deste lado aqui, vou passar o meu fio, puxar até a ponta, deixar um pedaço aqui. Vou pegar o meu outro square também, ó, aqui na última corrente que a gente fez do leque, ó, pelo lado de lá, e vou puxar, ó, para fazer a união deles aqui. E aí, aqui eu vou dar um nó na ponta. E aí, agora a gente vai vir fazendo a união de ponto com ponto. Então, ó, depois o fiozinho que sobrou, a gente esconde ele. E a gente vai vir costurando ponto com ponto e eu vou pegar só uma perninha, ó, deste lado do square, vou passar e aí vou vir para o outro square, ó. Deste lado eu pego, vou puxar aqui para vocês verem, desta perninha aqui, que é a primeira, e do lado de lá eu pego a última, ó. Como vocês podem ver ali, ó, passei aqui. E a gente sempre vai costurando ponto com ponto. Vim pra lá, agora eu venho do lado que tá a minha linha pra cá. Então, ó, pego aqui a pontinha só ali do fio, ó. Passo. E aqui do outro ponto também pego só, ó, aqui, perninha, passo pra cá. Sempre puxando, ó. Agora, pego a perninha aqui do último ponto alto que a gente fez, com o último ponto alto lá do outro lado do leque que a gente fez, ó, pegando só na perninha. A gente sempre tem que ir costurando ponto com ponto pra chegar certinho aqui no final, porque a gente tem a mesma quantidade de pontos nos 2 square, então por isso, a gente tem que ir costurando certinho. Agora eu estou aqui na corrente, ó, de separação do square, então eu pego lá e a minha linha está pra cá, então agora eu volto, ó. Pego aqui só a laçadinha ali, passo, e aqui do meu o outro square também. Puxo. Agora a minha linha tá pra cá, eu vou voltar pra lá, ó. Então, pego esta perninha do square com o outro lá. E aí, eu vou costurando desta forma até lá o final. Ó, peguei aqui deste lado, com o deste lado, puxo pra cá. Agora, eu vou voltar, ó. Peguei aqui com o outro lado lá. Então, vocês vão costurando assim, ponto com ponto, desta forma que a gente já estava fazendo, até chegar aqui na ponta que eu volto com vocês. Chegando aqui no final, os pontos altos eu já costurei, e agora a gente vai finalizar só costurando aqui a primeira corrente de cada um dos square aqui do leque que a gente fez, ó. Então, estou com a linha pra lá, vou pegar aqui a laçada da corrente que eu fiz com do square de lá com o square daqui, ó, e vou transpassar. A outra corrente que tem ali, a gente vai utilizar quando a gente estiver costurando o próximo square. Então, aqui, ó, já tem que finalizar, então eu vou dar, ó, pegando novamente, estou com a minha linha pra cá, vou pegar estes 2 pontos novamente, ó, passando ali, vou puxar aqui pra formar ali uma corrente e vou transpassar aqui a minha linha para dar um nó aqui no final, ó. E aí eu puxo
bem para ficar bem firme. E depois eu transpasso aqui mais algumas vezes a minha agulha, a minha linha, aliás, sobre os fios, para mim depois poder cortar. E para não ter perigo de desmanchar, vocês também, podem dar um pinguinho da cola Pega Mil quando vocês cortarem aqui o fio. Ó, vou cortar aqui meu fio. E aí aqui, se vocês quiserem, podem dar uma pequena pinguinho de cola, tá? Pro fio não se soltar. Então, do lado avesso a costura ficou assim. E aqui, pelo lado de fora da nossa pochete, ó, a costura ficou bem bonita. Agora, a gente precisa costurar mais um square. E aqui, ó, dobrando, fica a altura da nossa pochete. Pegando aqui o outro square, a gente vai dobrar ele assim, ó, quando a gente for costurar. Agora, depois eu mostro pra vocês. Mas o square vai ficar assim, ó, aqui na lateral da nossa pochete. Por isso, ó, vou abrir aqui e a gente vai costurar da seguinte forma. A gente vai vir lá da parte de cima costurando aqui, e aí aqui vai ficar preso, e depois a gente costura esta parte aqui, que aí quando fechar a nossa pochete o nosso square vai ficar desta forma aqui, ó, do lado vai ficar assim. Então, aqui já estou com os meus square pelo lado avesso. Vou novamente pegar aqui na corrente ali que a gente fez, nas duas correntes do square, eu vou pegar só aqui, ó, na última. Vou passar a minha agulha, puxar. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali, vou deixar uma pontinha para mim conseguir dar um nó. E aí, aqui do outro square também, ó, vou pegar só na corrente, na última corrente que a gente fez ali, vou passar meu fio e vou puxar aqui até o final para mim conseguir dar um nó aqui na ponta, ó. E aí, agora eu vou seguir costurando aqui os meus square, ó, ponto com ponto, como a gente estava fazendo, ó. Vou pegar aqui deste lado, só uma perna aqui, com o do outro lado lá, ó. Passei pra lá, agora eu volto de lá pra cá e vou vir costurando. Da mesma forma, a costura vai ser sempre igual, sempre pegando ponto com ponto. Como eu já fiz ali anteriormente, eu tô costurando, ó, agora nas correntes e sempre pegando somente uma laçada da corrente que a gente trabalhou, do ponto, ó. E vou fazendo assim até chegar lá no final deste square, pra mim mostrar. Vou vir costurando até aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente seguir na costura e eu mostrar pra vocês. Costurei, então, até chegar aqui aonde tá o meu leque. Costurei os últimos pontos e sobrou as correntes. Então, notem que aqui deste square eu tenho uma corrente que eu não utilizei, e do square do lado eu também tenho uma corrente que eu não utilizei. E do square que eu estou costurando agora, eu tenho as duas correntes. Então, essas duas correntes deste square que eu estou fazendo a emenda agora, uma corrente eu vou usar para este square aqui, e a outra corrente eu vou utilizar neste square aqui, para ficar bem certinho o fechamento aqui do canto. Então, eu tô com a minha agulha pro lado de cá, vou pegar ali, ó, corrente que sobrou, que tem aqui do meu square das duas, vou passar com a corrente que eu deixei sobrando aqui neste square, ó. E vou puxar aqui pra ficar bem firme. Agora, eu tô com a minha linha pra cá, vou vir neste square aqui com a corrente, ó, que sobrou aqui dele, ó. Vou passar aqui e vou pegar a outra corrente do square que eu estou fazendo a emenda agora ali, ó. E puxo, ajusto aqui para eles ficar bem fechadinho aqui esse cantinho. E aí, eu vou seguir costurando normalmente, ó, ponto com ponto agora dos square, do outro square aqui.
com o square que eu tô fazendo a emenda agora, ó. Então, pego aqui deste com este, fecho aqui, ó, venho de lá, e agora a costura vai seguir normalmente, ponto com ponto, que lá no final vai chegar certinho. Aqui a outra corrente com a corrente, e vocês vão ir costurando normalmente até chegar lá na ponta, que eu volto com vocês. A costura é normal até aqui a ponta. Chegando aqui no final, costurei os dois pontos altos e vou costurar agora só a última corrente de cada um dos squares que a gente fez do leque, tá? E aí aqui vou fazer da mesma forma a finalização que eu fiz lá do outro, ó. Dei um nozinho aqui, depois vou transpassar algumas vezes aqui, vou cortar o fio e dar um pingo da cola pro fio não se soltar, tá bem? Ó, corto aqui e dou um pinguinho de cola ali. Feito aqui, então, a união deste square, notem que a nossa pochete já vai tomando forma. Aqui eu tô pelo lado avesso, depois que a gente costurar todos eles, a gente desvira, tá? Vou virar aqui pro outro lado, para poder fazer a união do outro square. Aqui está do lado certo e aqui o lado avesso, ó. Então, eu vou juntar as duas pontinhas aqui, ó, ficando pelo lado avesso, para mim saber qual o lado, o canto dos leques que a gente tem que costurar. Por isso que eu dobrei aqui o meu square, ó. Então, eu dobrei aqui, esta ponta aqui, que eu tenho que vir aqui fazendo a união do square, ó. E aí, a costura, vocês vão fazer exatamente como a gente já fez nessa daqui. Vocês vão pegar ali as correntes e vão unindo aqui, ponto com ponto. Quando chegar aqui no canto, vocês vão fazer da mesma forma, tudo exatamente igual como eu fiz aqui com vocês. Vocês vão vir aqui fazendo a costura deste lado até chegar aqui na outra ponta. Eu não vou fazer com vocês porque eu já fiz desse lado e é tudo a mesma coisa. Então, vocês só dobrem aí o square de vocês, ficando pelo lado avesso, para vocês verem qual dos cantos que vocês precisam pegar, ó, para vir costurando ponto com ponto, ó. Tá bem? Façam a costura aí de vocês que eu volto. Feito aqui, então, ó, costurei os dois lados, agora eu vou desvirar aqui pro lado certinho, ó. Os cantinhos aqui, ó, ficaram bem fechados. Que aí agora a gente vai fazer o acabamento aqui na parte de cima da nossa pochete. Peguei aqui a minha agulha e a linha da última cor que eu utilizei no square. E aí eu vou vir aqui, ó, aqui está a minha pochete. Vou vir aqui no leque do canto e vou inserir a minha agulha para começar a fazer o acabamento, ó. Vou colocar a agulha aqui no meio. Vou puxar aqui o meu fio e vou fazer uma corrente, sem dar nó, que aí agora eu pego o fio aqui que sobrou e vou segurando quando eu for fazendo os pontos, vou segurando ele ali entre os pontos que eu vou fazer, que já fica firme na peça. Então, agora a gente vai trabalhar com uma carreira de ponto baixo, porém, quando chegar aqui nas emendas, a gente faz um ponto diferente para ficar retinho ali naquela parte. Então, aqui no ponto alto, eu vou inserir a minha agulha, ó, pegando sempre fio para ficar firme, e vou fazer um ponto baixo. Venho para o próximo ponto, faço outro ponto baixo. E vou trabalhando todo o square aqui, fazendo ponto baixo. Aí, na corrente, um ponto baixo, e em cada ponto aqui do bloco de 3 pontos altos, eu vou colocando um ponto baixo em cada um dos pontos, ó. Na corrente, um ponto baixo. Então, vão trabalhando aí ponto sobre ponto, colocando um ponto baixo em cada um, que quando chegar aqui na parte da emenda, eu volto. Vim trabalhando, então, aqui de ponto baixo e cheguei aqui na parte da emenda. Ali eu tenho a corrente que sobrou do square, aqui eu tenho a emenda e aqui eu tenho outra corrente. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vou dar a laçada na agulha e aqui na corrente, onde tem o espaço, eu vou fazer um meio ponto alto, que aí eu dei a laçada na agulha, só que eu tiro todos os pontos juntos aqui.
Aqui onde está a emenda, bem no meio, eu dei a laçada na agulha, vou inserir, vocês tentam inserir a agulha de vocês bem aqui no meio da emenda, ó, puxam e vocês vão fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, fiz ali o ponto alto. Agora, aqui onde tá aquela corrente, eu vou fazer um meio ponto alto, que eu dou a laçada na agulha, insiro aqui meu fio e tiro todos os pontos junto, ó, ficando ali um meio ponto alto. E o restante eu sigo trabalhando de ponto baixo. Então, aqui no próximo ponto, puxo e faço um ponto baixo. Venho no próximo, ponto baixo, até chegar lá na próxima emenda, que eu vou fazer desta mesma forma que eu fiz aqui. Onde tá a corrente, um ponto baixo. Então, aqui nos pontos, trabalhando ponto sobre ponto, é só fazer um ponto baixo. Vão trabalhando até chegar ali na emenda, que eu repito com vocês novamente. Chegando, então, aqui novamente na emenda, então, aqui eu dou a laçada na agulha, venho aqui nesta corrente e faço um meio ponto alto, que é tirando todos os pontos juntos. Dou a laçada na agulha aqui na parte da emenda, eu vou inserir a minha agulha aqui, vou puxar meu fio e vou fazer um ponto alto. Dou a laçada na agulha na próxima corrente aqui, eu faço um meio ponto alto, que é tirando todos os pontos juntos, ó. E aí, agora eu sigo trabalhando ponto sobre ponto normalmente, fazendo um ponto baixo em cada ponto. E aí, eu vou trabalhando desta forma até chegar lá onde eu iniciei a carreira, tá? Então, aqui vou trabalhando ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, porque aqui a gente faz, na verdade, vai fazer a mesma coisa, ponto sobre ponto, só que aqui, neste canto, aqui tem duas correntes e a gente coloca só uma. Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei de ponto baixo até aqui o leque, então, aqui nos pontos altos eu já coloquei um ponto baixo em cada um. E aqui é onde eu tenho as duas correntes deste leque aqui do canto, eu vou colocar apenas um ponto baixo. E aí, vou seguir trabalhando ponto sobre ponto, colocando um ponto baixo em cada um. E aí, vou agora, então, trabalhando até lá onde eu iniciei a carreira. Vou virar aqui, vou ir trabalhando. Aqui na parte da emenda, vocês vão fazer como a gente já estava fazendo. Quando eu chegar aqui onde a gente iniciou a carreira, eu volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, ó, no ponto alto ali, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, aqui no meio, a gente já tinha iniciado fazendo um ponto baixo, então eu vou finalizar a carreira colocando aqui no meu primeiro ponto que a gente fez a corrente ali para subir, vou inserir a minha agulha, vou puxar aqui e fechar com um ponto baixíssimo. E aí, aqui a gente finaliza, então, a primeira carreira. Agora, a gente vai trabalhar mais duas carreiras de meio ponto alto. Então, aqui eu vou subir duas correntes para ser o meu primeiro meio ponto alto, dou a laçada na agulha, venho no ponto seguinte aqui que eu fiz, puxo e tiro todos os pontos juntos, que assim fica um meio ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto, tiro todos os pontos juntos. Dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto e tiro todos os pontos juntos. Então, agora é só trabalhar toda a carreira, por fazendo toda a volta, um meio ponto alto em cada ponto baixo da carreira anterior. Vão trabalhar ponto sobre ponto, tá? Colocando um meio ponto alto. E aqui na emenda, onde tem os pontos, aqui tem um meio ponto alto, no ponto alto e um meio ponto alto também. Vocês vão colocar um meio ponto alto em cada um. É toda a volta, toda a carreira, colocando um meio ponto alto. Eu vou fazer aqui trabalhando o meu, quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer o meu último meio ponto alto aqui. E vou finalizar a carreira na segunda corrente que eu subi com um ponto baixíssimo. E agora eu vou repetir mais uma carreira de meio ponto alto. Então, eu subo duas correntes, dou a laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto e faço um meio ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho e faço outro meio ponto alto. Então, vocês vão trabalhar ponto sobre ponto, fazendo outro meio ponto alto em cada ponto. Toda a carreira vai ser assim. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês.
Chegando aqui no final da carreira, vou fazer o último meio ponto alto aqui. E na segunda corrente que eu subir, eu vou inserir a minha agulha, vou puxar aqui meu fio e fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio para finalizar aqui e arrematar, ó. E aí, essa parte aqui vai estar pronta. Agora, a gente tem que fazer aqui, fechar alguns pontos dos dois lados e depois a gente vai colocar o nosso fecho. Feito, então, aqui a parte de cima, agora a gente vai virar pelo lado avesso aqui a nossa pochete, para poder fazer a costura aqui na parte de cima. Vocês vão ajustar ela bem direitinho, tá? Para ficar os cantos bem retinhos. E aí, aqui, ó, no cantinho, a gente vai inserir aqui a nossa... Peguei, ó, uma agulha de tapeçaria, coloquei um pedaço de linha e vou colocar, transpassar ali meu fio, e aí aqui eu vou dar um nó, aqui nesta ponta. E aí, agora, eu vou costurar aqui alguns pontos para fazer o fechamento da bolsa. Então, eu vou pegar um da pochete, eu vou pegar aqui de um lado um ponto, vou ir costurando ponto com ponto, que nem a gente fez por 10 pontos, ó. Aqui fiz 1, 2, agora aqui 3, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora aqui eu vou finalizar fazendo um ponto que nem a gente fez lá quando tava fazendo a emenda dos square, ó. Vou transpassar aqui para finalizar e arrematar aqui esta ponta, ó. Depois transpasso mais algumas vezes aqui. E vou cortar aqui a linha. E aí, aqui eu dou um pinguinho de cola. Depois, esses fiozinhos aqui vocês arrematem, e aqui do outro lado vocês vão costurar da mesma forma que a gente fez aqui. Se vocês fizerem mais fechado, vocês do outro lado também façam o fechamento com a mesma quantidade de pontos. Eu vou costurar aqui do outro lado e volto. Agora, a gente vai fazer a colocação do nosso fecho, ó. Lembrando que a gente está pelo lado avesso. Então, aqui, ó, peguei o fecho, vou abrir aqui, ó. Não vou abrir ele até o final. E aí, essa parte aqui tem que ficar lá pra dentro da bolsa, que é o lado certo, porque a gente tá aqui pelo lado avesso. Ó, e aí aqui bem na pontinha que a gente vai, ó, deixar ali a parte e vai colocar aqui. Se vocês tiverem alfinete, ó, fica melhor vocês conseguirem colocar aqui pra poder costurar. Então, vou colocar aqui de um lado e do outro aqui, essa ponta pra mim conseguir fazer a costura, tá? Ó, do fecho. E aí, por isso que eu tenho que abrir ele, ó, porque a gente vai vir costurando a pontinha bem aqui nessa parte, na ponta do fecho. Depois, do outro lado, quando a gente abrir, a gente passa a cola pra não ficar aparecendo a costura. E aí, a gente vai vir costurando aqui, com ele aberto, ó, bem na ponta aqui, até aqui onde a gente deixou fechado ali, ó. Vou botar até aqui, até aqui que eu tenho que fazer a minha costura, ó. Se vocês quiserem colocar mais alfinetes aí no de vocês, pra vocês se basearem na costura do de vocês, ó. Aqui de um lado, e aí eu vou vir costurando aqui até aqui. Depois, lá do outro lado, eu também ajusto e faço a costura.
Então, eu vou pegar agora a minha linha e agulha para fazer a parte da costura aqui do nosso fecho na pochete. Como eu não tinha linha na cor rosa, eu peguei aqui uma linha transparente. E aí, eu coloquei em fio duplo e dei um nozinho na ponta da linha, tá? E aí, agora eu vou vir, então, aqui, ó, notem que que a parte do inicial aqui do fecho eu coloquei bem pra dentro, e aí aqui, ó, é que tá, que eu vim fechando até aqui, e aí eu coloquei um pedaço a mais pra costurar. Então, aqui, ó, vou pegar na pontinha aqui, ó, tanto daqui da onde tá o meu crochê, com o fecho, ó, vou puxar aqui, aí como eu dei com fio duplo, eu vou transpassar aqui pelo meio, ó, e prendendo. E aí, eu vou costurando aqui pela pontinha, ó. Sempre pegando o crochê e o fecho. Porque depois, lá pelo lado avesso, eu vou passar a cola pega 1000, que aí não vai mostrar ali a minha costura pelo lado de fora, depois a gente ajusta, tá? E tem que sempre costurar na pontinha, que é pra que, ó, do outro lado vocês vejam se tá sobrando espaço ali pra conseguir fechar, ó. Ali tem que ficar pelo lado um pedaço aqui pra fechar certinho. Então, aí a gente vai costurando aqui. Vocês podem notar que na costura eu não sou muito boa, né? Meu dom é pro crochê, na parte da costura. A gente vai dando um jeito, mas eu vou aprender a fazer melhor. Aqui tô mostrando pra vocês como eu faço hoje, tá bem? Então, eu vou costurando aqui, ó. E aí, vocês vão fazendo na de vocês, costurando aqui, que quando eu chegar mais aqui pra ponta, eu volto. Então, eu vou costurando sempre aqui na beiradinha. Vim aqui, ó, então, costurando por aqui, ó, fiz pontos maiores, porque depois aqui, por dentro, eu vou passar uma cola, a cola pega 1000 aqui, que ele vai ficar bem preso na peça. Ó, fiquei costurando, vim assim, até aqui onde eu cheguei a ponta, ó, aonde eu finalizei. Aí aqui, ó, eu vou transpassar o fio aqui pra cima, pra mim conseguir prender aqui na parte de cima o fio, ó, a linha, costurando aqui, bem na parte de cima, ó. Que aí depois eu posso cortar isso aqui que sobrou. Então, ó, bem ali, ó. Porque até aqui já tá fechado. Então, aqui eu vim costurando, ó. E aí, vou finalizar, arrematar aqui. Na ponta, ó. Isso aqui vai ficar por dentro da pochete. E aí, depois essa parte aqui que sobrou, se vocês quiserem, vocês podem cortar ou deixar pra dentro da pochete também. Que ali já tá firme até, ó, aqui é onde... Aqui tá vem o fechamento da pochete e a gente costurou um pouquinho a mais. Agora, a gente vai fazer a costura do outro lado da mesma forma, ó. Vai vir costurando nas pontinhas aqui, de forma que aqui o fecho fique passando, tá? A pochete, pra gente conseguir fechar direitinho. Dos dois lados a mesma coisa. Então, aqui, vou inserir aqui a minha linha e agulha, ó. Eu já passei e já fiz duplo também, tá? E aí, vou passar aqui por dentro. E aí, vou vir costurando, então, aqui na ponta, ó. Desta forma, até chegar lá do outro lado. Da mesma forma que eu costurei um lado, eu vou costurar o outro, tá? Aqui, então, eu tô costurando e vou costurando até lá o outro lado e volto com vocês quando eu finalizar aqui essa parte, tá?
Então, costurem aí o de vocês, que eu volto depois. Cuidem pra ficar bem alinhadinho, lembrando sempre que tem que ficar, ó, rente ali deste lado, desta forma. Vim costurando até aqui, e aqui no final eu vou fazer o mesmo que eu fiz ali do outro lado, ó. Vou puxar aqui e costurar a pontinha aqui, que se caso quiser cortar ali. Ó, tô costurando ali. E vou arrematar agora aqui. Essa linha transparente, ela é mais difícil de costurar, porque ela fica enroscando mais, ó. Então, aqui eu vou arrematar, ó. E aí, aqui eu corto o fio. Agora, aqui, então, a gente pode desvirar a nossa pochete, ó. Aqui nos cantinhos. Ó. Que aí, agora, aqui vocês vão ajustar as pontinhas, né? Ó, e aí o nosso fecho já ficou certinho. O que eu falei sobre a cola pra vocês? É que eu vou passar aqui, ó, por dentro. A cola pega 1000, pra ficar bem juntinho aqui o fecho, ó. Então, eu vou pegar aqui a minha cola pega 1000 e vou passando aqui, ó, entre o fecho, bem na pontinha ali. Eu vou ir passando aqui todo, ó, pro fecho ficar bem firme e grudadinho com a minha pochete. E aí, só vocês tem que colar aqui e esperar ela secar, tá? E vocês vão fazer isso dos dois lados. Então, agora essa parte aqui da pochete está pronta, é só a gente colocar a alça. Vou pegar minhas argolas articuladas aqui, ó. E aonde vocês quiserem, aqui ajustar a pontinha, vocês coloquem a argola de vocês, ó. Pode ser mais pra baixo ou mais pra cima. Vou colocar entre os pontos aqui, de um lado e no outro. Aqui eu coloquei bem na parte de cima, então aqui do outro lado também, pra elas as duas ficarem na mesma altura, ó. Vou ir transpassando entre os pontos aqui. São fechados, então fica mais difícil de passar ali, mas ó, já passei aqui. Depois é só vocês pegarem a alça de vocês e colocar aqui um lado e do outro. E aí, aqui, então, está prontinha a nossa pochete, ó. Vou fechar aqui. Se vocês forem carregar coisas grandes, não precisa pôr forro. Na minha eu não coloquei, mas se vocês quiserem carregar coisas pequenas dentro da pochete, como ela tem os buraquinhos, o bom seria colocar um forrinho na pochete de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.